noite, bancada. Boa noite, alunos, professor. Meu nome é Anderson. Esta casa defende que a empresa não deve arcar com indenizações de caráter permanente. E os argumentos para defender a antítese serão apresentados por Ana Lúcia, Daniele, Diego, Joyce, Kézia, Ramon e Vanessa. Okay. Antes de nos atermos aos fatos atuais, convido-lhes a fazer uma referência no passado, onde não existiam leis e regras de convívio. Para tal, devemos refletir como era a vida no estado de natureza. Todos devem ter ouvido falar do estado de natureza e conhecem o estado de natureza. Segundo a doutrina contratualista de John Locke, o homem ainda nesse período não instituiu o direito civil. Diante da renúncia das condições de liberdade, correto? O Estado cria leis que regulamentam e fiscalizam as ações do homem, restringindo o julgamento do senso comum. A partir desse momento, não se deve utilizar o senso comum para argumentar, aproximando-nos da melhor forma de justiça possível, a justiça e o ordenamento jurídico. Sentenciar uma empresa a pagamento de indenização de qualquer natureza de maneira permanente pode ser também interpretado como perpétua, correto? E a nossa Constituição Federal de 88, no rol dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, inciso 47, proíbe penas de caráter perpétuo. No Brasil, não pode ter penas de caráter perpétuo. Assim como o banimento. O banimento, no caso do tema, pode ser adaptado no caso da proibição das atividades da Vale em determinado local. Irei fazer uma breve contextualização do que aconteceu, apontando alguns fatos. No dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem da Vale de Brumadinho se rompeu, ocasionando um acidente, despejando grande quantidade de rejeito, causando uma devastação considerável. A velocidade do ocorrido foi tamanha que as sirenes de emergência não puderam ser acionadas. Existiam sirenes de emergência. A barragem estava inativa desde 2015, porém possuía todas as licenças e autorizações necessárias. A barragem apresentava ainda declarações de estabilidade e segurança física. O acidente relatado pode ser considerado como uma fatalidade, uma vez que a barragem superava os limites dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores. Encerro a palavra e passo para o Ramon. Boa noite, meu nome é Ramon e essa casa defende que a empresa não deve arcar com indenizações em caráter permanente. Eu vou tentar exemplificar aqui de forma rápida, alguns exemplos, que a companhia de nenhuma forma ela se eximiu da responsabilidade dela, em razão do incidente de Brumadinho, e que ela adotou ações ali de imediato, logo no dia do incidente, para tentar minimizar os danos advindos aí dessa tragédia. Essas ações foram ações direcionadas às vítimas, aos trabalhadores, ações direcionadas a alguns municípios que contêm barragens também, além de Brumadinho, e ao meio ambiente. Razão do limite de tempo, como eu disse, eu vou falar bem rápido aqui. Na segunda-feira, no primeiro dia útil após o incidente, a companhia já assinou um acordo para tentar pagar indenizações, começar a pagar indenizações de 100 mil reais para, na verdade, não é indenizações, desculpa, uma ajuda de 100 mil reais para as famílias que tivessem algum ente desaparecido ou falecido. Ela contratou profissionais de saúde de diversos hospitais aí, inclusive do Sírio-Libanês em São Paulo, para deslocarem para o local para prestar assessoria às vítimas e assistência à saúde às vítimas. Com a Procuradoria-Geral da República, ela assinou um acordo para realizar um pagamento de indenizações extrajudiciais, a fim de que as vítimas, as famílias das vítimas, não tivessem que se delongar em processos aí, que se arrastariam até por décadas, né, na justiça comum aí, para verem satisfeitas suas pretensões. Com o Ministério Público do Trabalho, ela fechou um acordo para fim de garantia de trabalho e garantia de salário aos trabalhadores até dezembro, 31 de dezembro do ano de 2019, além da indenização do dano moral no valor de 2
2/3 do salário de cada empregado até a data que, teoricamente, ele completaria 75 anos. Assistência à saúde vitalícia e às famílias, além de indenização, além de auxílio saúde e creche, auxílio creche e auxílio educação aos filhos dos falecidos, dos empregados falecidos. Ao meio ambiente, ela adotou ações aí a fim de conter, né, instalando diques e instalando membranas ao longo do rio para conter o avanço dos rejeitos, e se comprometeu em realizar o repasse, mesmo tendo a barragem de Brumadinho estando inativa, vai manter os repasses de 140, o ano passado foi de 140 milhões, referente à exploração de minérios, além de manter, fazer repasse aí para os outros municípios que também estão tendo problemas com questão das barragens, no valor de 100 milhões. 550 milhões firmado com o governador do estado para repasse, juntamente com o governador do estado e mais autoridades, né? E tendo em vista isso aí as demais ações aqui eu vou deixar que meus colegas vão desenvolver. Eu quero que os senhores ponderem o seguinte: a companhia, ela, com todos esses valores, com todo esse recurso financeiro que ela gera, toda essa riqueza, o tanto de vidas que ela não salva todos os anos, entendeu? Ela com esses recursos são repassados para a saúde, para a educação e para trabalho de muita gente aí. E quando acontece um acidente aéreo, e geralmente centenas de vidas se perdem, ou a questão das empresas automobilísticas, que o trânsito hoje mata em torno de 40 mil pessoas, ninguém se vê pedindo fim ou que as empresas tenham que pagar indenizações permanentes em razão disso. Agradeço. Boa noite a todos, nobres colegas e professores. Meu nome é Vanessa Alves e, dando sequência aos argumentos, eu reporto aos senhores que quase 5 meses após o rompimento da barragem, a Vale segue focada nas ações de reparação e de assistência aos atingidos. A Vale, até o momento, pagou mais de 69 mil moradores indenizações emergenciais em Brumadinho e nas adjacências, Betim, Joatuba, São Joaquim de Bicas, Pará de Minas, Pequi e outras cidades. Visando uma solução mais rápida e justa, a Vale também optou por pagar indenizações individuais ou por núcleos familiares, por danos materiais e morais. A Vale também assinou um acordo com o Ministério Público Federal, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, e indígena, né? A FUNAI, e os caciques da comunidade Pataxó, ali na cidade de São Joaquim de Bicas, firmou um acordo para que fossem pagas indenizações emergenciais a 150 indígenas de 46 núcleos familiares. Além de apoio à saúde, consultoria para avaliar os impactos ao meio ambiente e assistência técnica aos indígenas. A Vale está em contato permanente com a FUNAI e a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde do Indígena. E juntos, eles têm intermediado as doações que são mapeadas junto à comunidade indígena Pataxó naquele local. A Vale não se omitiu, né, como já foi dito aqui. Logo em seguida, logo em seguida ao rompimento da barragem, a Vale estruturou pontos de atendimento para acolhimento às famílias. Ali foram realizadas a triagem, o encaminhamento dos desabrigados a hotéis, foram realizados ali também registros de famílias com pessoas mortas, né, ou desaparecidas, para futuras indenizações por parte da Vale. Também foi prestado ali uma assistência social, psicológica. A Vale não se omitiu de forma alguma. Havia também um restaurante para alimentação gratuita e outros serviços de assistência humanitária, como transporte para coletas agendadas no ML e também auxílio funeral. Os moradores seguem recebendo atendimento médico em hospitais particulares de Belo Horizonte e a população conta com ainda 5 postos de atendimento em Brumadinho. Mais de 8.500 atendimentos psicológicos
e médicos já foram realizados. Diante dessas informações, eu reafirmo que a Vale segue focada nas ações de recuperação e assistência aos atingidos. Ela não se omitiu e não está se omitindo. Então, essa casa defende que a Vale não deve pagar por ações de recuperação permanentemente. Eu agradeço e passo a palavra para a minha colega Ana Lúcia. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Meu nome é Ana Carrilho e essa casa defende que a Vale não deve arcar com a indenização de caráter permanente. Por que ela não deve arcar com a indenização de caráter permanente? Vamos entender o contexto do meio ambiente, que ele pode ser entendido da seguinte forma: a lesão dos recursos ambientais como consequência da degradação e alteração adversas, que pode ser do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida. No entanto, 2 meses após o rompimento lá da barragem do Córrego de Feijão, foi possível avaliar com dados de quase 300 mil análises de água, de solo, de rejeito e de sedimentação, que o rio Paraupeba, ele tem recuperação. Então, diante desses fatos, se entende o seguinte: nenhum dano ele é permanente, nem mesmo os danos ambientais, pois a natureza ela se recompõe, e ela se recompõe para estabelecer a ordem, ainda que essa ordem seja uma ordem que não vai voltar à sua origem primária. A gente pode ter exemplo disso de vulcões, de regiões onde teve fenômeno da natureza e essa natureza se recompôs. Então, diante disso, nós entendemos, sim, que a Vale ela deve arcar com prejuízo até recompor. E o prejuízo, ele não é eterno. Então, se o prejuízo ele não é eterno, por que eu vou sentenciar a Vale numa ação permanente? Permanente se a natureza não recompôs. Permanente se a sua estrutura não voltasse ao seu estado original. Pode ter alteração na diversidade, na biodiversidade, mas ela vai se restabelecer. E como já foi dito aqui, o contexto de penalizar a Vale numa indenização permanente seria o mesmo de prisão perpétua. Seria o mesmo de atribuir ela uma responsabilidade perpétua. E no nosso ordenamento jurídico não consta isso. Então, diante desses fatos, esta casa continua defendendo veemente que a Vale não deve arcar com indenizações de caráter permanente. E sim, no entanto, se ela tiver que pagar, que se for o caso, que seja até recompor o prejuízo. Eu passo a minha palavra. Desculpa, mas eu não consigo, gente. Segue. Só dizer o nome, devagar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniele. Essa casa... Meu nome é Daniele. Essa casa defende que a empresa não deve arcar com indenizações e caráter permanente. Percebe-se. Percebe-se que há alguns dados econômicos que estão passíveis caso a Vale encerre suas atividades. No setor... Perdão, não dá, gente. Dá, você está indo. Você está indo, senhor. No setor que gera mais de 100 mil empregos diretos e 2,2 empregos... Gente, não dá, perdão, não dá. Eu passo a minha palavra. Fala de costa, fala com seus colegas, você já está acostumado com ele. Esquece que a gente está aqui atrás. Boa noite a todos. Meu nome é Kézia Leal. E essa casa defende que a Vale não deve pagar indenizações de caráter permanente. Dessa forma,
tomando conhecimento do artigo 5º, que consta no Código Minerário, onde o título minerário será recusado ou revogado se a atividade minerária for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial dos recursos minerais, de acordo com o Ministro de Minas Gerais e Energia ou a Agência Nacional de Mineração, conforme o caso. A Agência Nacional de Mineração é o órgão regulador que foi instituído no dia 15 de 2 de 2018 e tem sobre si, na sistemática da lei, a responsabilidade de realizar as fiscalizações nas barragens de rejeitos de mineração. Segundo a empresa Vale, a barragem continha fator de segurança de acordo com as boas práticas mundiais e acima da referência da norma brasileira. A estrutura possuía declaração de condição de estabilidade que atestava a segurança física e hidráulica da barragem e a mesma passava por inspeções quinzenais. Em entrevista dados aos jornalistas, o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melos Barcelos, eximiu a prefeitura de qualquer responsabilidade técnica, afirmando que a liberação para que as minerações possam funcionar vem do Estado e que, dado essa liberação, é dada a anuência para que as barragens possam funcionar e as mesmas passavam por fiscalizações a cada 6 meses. A Agência Nacional de Mineração não verificou em vistoria e nem nas informações repassadas pela empresa Vale constatações que afirmavam risco quanto à estabilidade da estrutura da barragem. Contudo, não havia nada que comprometesse a segurança da estrutura da barragem, tampouco infrações a leis ou às técnicas aplicáveis a elas. Com isso, eu agradeço a atenção de cada um de vocês e passo a palavra para a Joyce. Boa noite, colegas, boa noite, professores. Meu nome é Joyce e, mais uma vez, estamos aqui para falarmos que essa casa defende que a empresa Vale não arca com os danos permanentemente. Por quê? Dentro do órgão, que é o Código Minerário de Mineração, lá fala da seguinte maneira, que quando, no artigo 22, que quando é feito um alvará, ele tem que ser publicado no Diário Oficial, onde vai falar tudo aquilo que vai ser feito, tudo aquilo que é planejado dia após dia. No artigo 21 também fala que para ter autorização, antes de tudo, eles têm um prazo de até 60 dias para poder ter a autorização do alvará e de tudo. E no artigo 21 também, no parágrafo 3º, fala que mesmo que se nesses 60 dias não tiver isso, eles ainda têm autorização para poder estar dando essa continuidade. Afirmando o que a Kézia estava falando aqui agora, na fala dela, é o seguinte, no artigo 49, fala que toda vez que a Vale era vistoriada, a Agência Nacional de Saúde, ela tinha que mandar uma pessoa para poder fiscalizar isso. E todo esse procedimento que era feito, quem arca com esses valores é a própria Vale. Então não tem o porquê da Vale estar com tudo errado ou que ela não estava fora da lei, sendo que dentro dos artigos ela estava trabalhando. Então, conforme nosso grupo está deixando bem claro, vou passar a palavra agora para o meu amigo Diego para estar tendo essa conclusão. Essa casa defende que não tem que pagar permanentemente, nada é permanente.
Porque todos os danos, principalmente o ambiental, quando falamos do dano ambiental, ele volta. A natureza, ela mesma reconstrói, ela mesma transforma tudo novamente. Obrigada. Vou passar para a Ana. Boa noite. Eu peço perdão, gente. Meu nome é Daniele Rodrigues. Essa casa defende que a empresa não deve arcar com indenizações de caráter permanente. Percebe-se que alguns danos econômicos estão passivos caso a Vale venha parar, exercer suas atividades. No setor que gerou mais de 60 mil empregos diretos e 2,2 milhões de empregos indiretos. Representa 4% do PIB e é responsável por 25% do saldo comercial do país. Pois o minério de ferro é o produto que ajuda o desenvolvimento econômico do país, através apenas da soja. Portanto, a mineração é uma vocação do Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje, pois em 2017 foram expostas 46,6 bilhões de dólares. Portanto, eu passo minha palavra. Boa noite, prezados colegas e professores. Primeiramente, eu gostaria de... Meu nome é Diego Rodrigues. Gostaria de agradecer a oportunidade de todo o conhecimento que a FDCom proporciona para a gente com esses debates e um tema tão importante, socialmente falando e economicamente falando. Tá? Diante dos desdobramentos do Brumadinho, do acidente de Brumadinho, a gente pode ver, diante dos fatos apresentados pelos meus colegas, as várias questões apresentadas de ações preventivas e corretivas. Mas para uma grande pergunta: será que a Vale tem uma responsabilidade criminal? Será que sim, igual nós defendemos que a Vale não tem que indenizar permanentemente, será que a Vale tem que indenizar permanentemente? Não é? Eu peço a compreensão dos colegas da oposição para respeitar um pouco a apresentação, tá? Outro clamor, outro ponto que eu gostaria de apresentar é o seguinte: é o clamor social que tem sobre a condenação criminal com base no ordenamento jurídico. Eu tive muita tranquilidade em perceber que não é bem assim. Que a gente tem que pegar e condenar uma grande empresa ou uma pequena empresa, ou tamanho ou devidas proporções. Isso não importa, para que em questão de ordenamento jurídico todos são iguais, tá? Em pesquisa no Código Penal, no artigo 18, observa as características de crime. E essas características de crime são crime doloso ou crime culposo. O crime doloso que quis o resultado, ou assumiu o risco, e o crime culposo que enquadrou ou imprudência, negligência ou imperícia. Diante das características do fato ocorrido e apresentados já pelos meus colegas, evidencia já a exclusão de ilicitude, que é previsto também no Código Penal, no artigo 23, inciso 2. Eu vou fazer questão de abrir aspas, que em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito é enquadrado com exclusão de ilicitude. Fecha aspas. Devido comentário meu. Somos sensíveis, é claro, às questões ambientais e à reparação dos danos previstos no Código Civil de 1942. Mas nós somos futuros advogados e temos que, em condições como futuros advogados, abstrair dessas questões de sensibilidade. Nós temos que pegar e focar no ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico nos dá respaldo que realmente a Vale não cometeu nenhum crime e não deve indenizar em caráter permanente os envolvidos. Diante disso, finaliza a nossa apresentação. Obrigado.